Você já parou para pensar em como uma série pode ser o auge da sua adolescência, marcar sua memória e depois, anos mais tarde, você descobre que ela simplesmente não parou, mesmo depois de perder todo o brilho? The Flash, quando estreou, não era só uma série, era um evento, um raio na tela, trazendo emoção, carisma e aquela sensação de finalmente temos algo de super-heróis na TV que não parece tosco. Mas como a alegria de pobre dura pouco, com o passar do tempo essa luz foi ficando cada vez mais fraca. Temporada após temporada, a série foi se desgastando até se tornar irreconhecível, quase um meme de si mesma. E é exatamente isso que eu quero discutir hoje. Como estragaram The Flash, do auge das primeiras temporadas, cheias de emoção e inovação, até a queda nas últimas, presas em repetições sem fim. Então se prepara, porque a análise de hoje vai ser uma verdadeira viagem no tempo. Antes de falar de queda, vamos lembrar do impacto que foi a chegada dessa série. The Flash estreou em 2014, surfando na onda do sucesso de Arqueiro Verde. O público estava sedento por narrativas de super-herói fora do cinema. E a CW parecia ter encontrado a fórmula perfeita. Personagens carismáticos, tramas com emoção acessível e um equilíbrio entre ação, humor e drama. Barry Allen foi apresentado antes em Arqueiro Verde, conquistando os fãs com sua leveza, seu carisma e o contraste com Oliver Queen. Quando sua série própria estreou, o sucesso foi imediato. A primeira temporada foi aclamada por sua energia, pelos vilões bem construídos, como o icônico Flash Reverso, e pelo equilíbrio entre drama pessoal e grandiosidade épica. Culturalmente, The Flash também representava um marco. Era uma série que conseguia dialogar com jovens e adultos, trazendo dilemas sobre destino, família e identidade. Além disso, no universo dos quadrinhos, Barry Allen sempre foi visto como um herói que carregava não apenas velocidade, mas também esperança. A série conseguiu traduzir isso muito bem em seus primeiros anos, tornando-se um sucesso de audiência e crítica dentro do que se esperava de uma produção de TV aberta. Para você ter ideia, enquanto a Marvel ainda estava apostando em agentes da SHIELD com orçamento contido, The Flash estava mostrando viagem no tempo, multiverso e vilões como Gorilla Grodd, tá ligado? Mas o problema é que tudo que corre demais eventualmente tropeça. Agora um comentário pessoal. Quando eu vi essa série a primeira vez eu fiquei apaixonado, pois era totalmente novidade série de heróis com essa qualidade naquele tempo. Eu lembro que parei na quinta temporada na época, mas de coração, não lembro nada da quarta e quinta, mas lembro perfeitamente até a terceira, pra vocês verem. Quando eu fui fazer esse roteiro e entrei na Netflix pra ver em qual temporada tinha acabado, pois eu não lembrava, eu fiquei, que porra é essa? Já vai em 9 temporadas, por quê? É exatamente essa sensação de desgaste que eu quero analisar aqui. As primeiras 3 temporadas de The Flash foram para muitos o auge. A primeira nos deu um vilão carismático, com uma revelação impactante sobre Harrison Wells e a identidade do Flash Reverso. A segunda temporada expandiu o universo, introduzindo o multiverso e vilões como Zoom, mantendo um clima sombrio e intenso. Já a terceira trouxe Savitar e começou a explorar mais o peso das escolhas de Barry. Quem não lembra automaticamente do rap do Savitar ou TK Raps ao ouvir o nome do personagem é maluco. Mas foi a partir daí que algo começou a se repetir. Quase toda temporada trazia um vilão velocista, com pequenas variações, e a narrativa se apoiava constantemente na ideia de viagem no tempo e linhas temporais alteradas. O que antes parecia inovador começou a soar previsível. Além disso, personagens que eram complexos foram sendo simplificados ou reduzidos a arquétipos. Cisco, que era o alívio cômico, inteligente e criativo, muitas vezes passou a ser apenas o engraçadinho. Caitlyn, que tinha uma das trajetórias mais ricas como Killer Frost, oscilava entre vilã e mocinha sem inconsistência. Até mesmo Barry, o protagonista, passou a ser retratado como ingênuo demais, perdendo parte da profundidade que o fez brilhar no início. O ápice do desgaste veio nas temporadas posteriores, quando o Arrowverse inteiro começou a se expandir de maneira descontrolada. Crossovers anuais se tornaram eventos obrigatórios, como Crise nas Infinitas Terras, também drenaram a originalidade de The Flash, que passou a parecer mais uma peça de engrenagem do que uma história com começo, meio e fim. A corrida de Barry estava cada vez mais rápida, mas também cada vez mais sem direção. Agora iremos desenvolver um pouco mais a linha do tempo de temporada por temporada. A primeira temporada é, sem dúvida, a obra-prima de The Flash. Barry Allen acorda de um coma e descobre seus poderes após a explosão do acelerador de partículas. Mas mais do que isso, descobre que sua vida está conectada a um mistério: o assassinato da mãe, o encarceramento do pai e o estranho Dr. Harrison Wells que parecia esconder algo. O vilão da temporada, o Flash Reverso, é simplesmente icônico. A forma como ele manipulou Barry desde o começo, e passando por mentor até a revelação final é... de arrepiar. O episódio final, rápido bastante, ainda é lembrado como um dos melhores da história da CW. Barry diante da chance de salvar a mãe, mas escolhendo não alterar o tempo. É poesia pura. Essa temporada mostrou o equilíbrio perfeito: ação, drama, humor e emoção. Cisco trouxe alívio cômico, Caitlyn trouxe o lado científico, Joey West foi o coração da série, e Iris, bom, ainda em construção, mas tinha potencial.
Caralho, que pior personagem. Agora vem a temporada 2, Zoom e o Multiverso. Na segunda, a CW resolveu aumentar a aposta. Barry enfrentou Zoom, um vilão aterrorizante que parecia mais uma entidade do que um ser humano. A máscara preta, a voz distorcida, a brutalidade. Zoom dava medo de verdade. Foi a temporada que apresentou o conceito de multiverso, Terra 2, Jay Garrick, duplicatas. Aquilo foi do caralho na época. Mas o problema é que o mistério em torno de Zoom durou tanto que quando a identidade foi revelada, parte do impacto se perdeu. Ainda assim, foi uma temporada boa, cheia de emoção, especialmente pela morte do pai de Barry, uma cena que marcou profundamente a evolução do personagem. E aqui entra a temporada 3, Savitar e o Paradoxo. Aqui as achaduras começaram a aparecer. Barry criou o paradoxo Flashpoint ao tentar salvar a mãe, e isso gera consequências catastróficas. A ideia era ótima, mas a execução foi corrida. O vilão da vez, Savitar, era apresentado como um deus da velocidade, mas no fim era apenas uma versão corrompida do próprio Barry. Conceito legal, execução meia boca. O excesso de melodrama pesou. Quase toda a temporada girava em torno da morte iminente de Iris, criando um clima arrastado. Mesmo assim, ainda tinha força emocional e os fãs lembram dessa fase com carinho, porque dava pra sentir que ainda havia paixão na escrita. Agora iremos entrar nas temporadas que a série se perdeu de vez. Depois de 3 temporadas com vilões velocistas, a série tentou inovar com Clifford DeVoe, o Pensador. A ideia era ótima, um antagonista que não usava velocidade, mas inteligência. Só que na prática, a execução foi arrastada, com episódios de vilão da semana, pouco inspirados e decisões de roteiro que enfraqueceram personagens. Ainda assim, foi uma tentativa válida de quebrar o ciclo anterior. Os episódios enchiam linguiça, os planos de DeVoe eram confusos e a série já não tinha a mesma energia. Na moral, quem lembra de momentos marcantes da 4ª temporada? Comenta, porque eu mesmo não lembro de quase nada. Parece que a série perdeu a identidade. A 5ª temporada trouxe esse cara, talvez o vilão mais esquecível de todos, mas o grande destaque foi a Nora West Allen, filha de Barry e Iris, vinda do futuro. A ideia tinha potencial, mas o drama da relação pai e filha ficou uma merda. A Nora era irritante em muitos momentos, e o vilão parecia um tapa-buraco. O ponto alto foi ver Barry em conflito entre proteger sua filha e respeitar a linha do tempo. Apesar de momentos bons, já era visível que a fórmula estava batida. Da 6ª em diante, The Flash virou sombra do que já foi. Vilões esquecíveis, CGI cada vez mais fraco, episódios repetitivos. Até a grande promessa do arco final acabou não entregando nada memorável. A 9ª temporada deveria ser a despedida épica de Barry Allen e sua equipe, mas para muitos fãs, acabou sendo um adeus morno. A série tentou revisitar vilões icônicos, trouxe de volta o Flash Reverso, mas a execução foi atropelada. Quando Cisco saiu, foi como se o coração da série tivesse ido junto. Era visível que a magia inicial já não existia mais. O que poderia ter sido uma conclusão grandiosa acabou parecendo apenas mais uma temporada. No fim, a corrida do homem mais rápido vivo se tornou um lembrete. Até os maiores heróis precisam saber a hora de parar. E no fim, chegamos à 9ª temporada, com um encerramento que poucos realmente acompanharam. O público já tinha desistido. A queda de The Flash é quase um estudo de caso sobre como o entretenimento moderno lida com sucesso. Nietzsche falava do eterno retorno, viver a mesma coisa repetidas vezes até a exaustão. Barry viveu isso, e nós também. Vilões velocistas, dramas familiares, dilemas repetidos, sempre a mesma corrida em círculos. A CW prendeu The Flash numa prisão de audiência. Manter a série viva era mais importante que deixá-la significativa. E no fim, Barry Allen, o herói mais rápido do mundo, ficou preso correndo sem sair do lugar. Apesar do desgaste, não dá pra negar que The Flash nos entregou cenas que ficaram na memória. A morte de Nora Allen, sempre revisitada, foi um dos motores emocionais mais poderosos da trama. Toda vez que Barry voltava ao passado, o dilema era o mesmo: salvar sua mãe ou aceitar seu destino. Essa cena, repetida em diferentes versões, sempre carregava uma carga filosófica sobre o peso das escolhas e sobre a dor que molda quem somos. E claro, não dá pra esquecer as primeiras corridas contra o Flash Reverso e contra Zoom. Visualmente, talvez não fossem perfeitas, mas carregavam tensão, emoção e uma sensação de urgência que, com o tempo, foi se perdendo. Esses duelos iniciais mostravam Flash em sua essência, um herói que precisa correr não apenas contra inimigos, mas contra o próprio tempo. Esses momentos mostram que mesmo em séries que se arrastam, ainda podemos encontrar lampejos de genialidade, como memórias boas em uma relação que já acabou, eles permanecem, mesmo quando o presente já não sustenta mais a chama. The Flash é, no fim das contas, um estudo de caso sobre quando continuar deixa de ser virtude e passa a ser um peso. Uma série que começou vibrante, cheia de energia e esperança, mas que não soube encerrar sua corrida no momento certo. E talvez esse esteja o maior legado dela, nos lembrar que toda história precisa de um fim. Nietzsche dizia que é preciso ter o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante, mas o caos não pode durar para sempre. Se insistimos em prolongá-lo, a estrela se apaga.
Então eu te pergunto, quantas vezes você já se viu preso em algo que já perdeu o brilho? Quantas vezes você continuou correndo apenas porque não sabia como parar? The Flash pode ter errado no seu próprio destino, mas, para nós, talvez fique a lição. Às vezes, a maior coragem não está em continuar correndo, mas em saber a hora de parar. Bom, mas e aí, o que você acha da série The Flash? Você realmente acha que ela perdeu o brilho após a terceira temporada? Ou que ela ainda continuou muito boa nas próximas? Comenta aí o que achou e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Lembrando que qualquer sugestão de vídeo é muito bem-vinda. Tamo junto!